noite. Esperar só um pouquinho para a gente poder começar. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Eu gostaria de começar agradecendo ao Álvaro e ao Felipe e ao Digaí pelo convite, por todo o suporte para que eu possa estar aqui hoje. Gostaria de agradecer também a quem está assistindo agora, mesmo que esse agora seja depois com a live gravada. Bom, quem sou eu? Eu sou Fernanda Vieira, indígena, mestiça, descendente, suburbana, escritora, tradutora, pesquisadora. Estou doutoranda em estudos de literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com bolsa FAPERJ. Fui Visiting Scholar na Boston University 2019 e 2020, também com bolsa FAPERJ de doutorado sanduíche. Criei e mantenho a icamiaba.com.br. Visitem, por favor, deem uma olhada. Publiquei Crônicas Ordinárias, minha primeira obra de ficção, pela Macabeia Edições em 2017, agora disponível para download gratuito em formato de e-book no site da editora. Presente para as nossas mentes cansadas nesse momento de pandemia. Eu espero que vocês curtam. Baixa lá e diz o que vocês acharam. Bom, eu não poderia começar a nossa live de hoje sem trazer uma reflexão que eu considero extremamente importante sobre a nossa vida e sobre a nossa resistência. Eu sou uma mulher cis, indígena, mestiça, racializada, da comunidade LGBTQI+, e atualmente estou de volta ao Brasil. Ontem, como todas, todos e todes sabem, foi o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, e nós não dormimos com o assassinato hediondo, com o linchamento de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, por seguranças de um supermercado em Porto Alegre. O Brasil é um país que mata um jovem negro a cada 23 minutos, que mata uma mulher a cada 2 horas, o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQI+, um país onde uma mulher sofre violência a cada 10 minutos. Então, eu penso da seguinte maneira: quando nos excluem do pacto social que sustenta essa sociedade, não podem exigir que queiramos que esse mesmo pacto que nos mata permaneça em vigência. Urge uma mudança no sistema. É necessário tirar desse continente esse racismo que de fato é importado, sim, mas que chegou de caravela nos idos 1500. Que a família e os e as entes queridos e queridas de Beto e de tantas outras vítimas desse sistema construído sobre nossos corpos encontrem alguma paz nos seus corações e que, sobretudo, essas vítimas encontrem justiça.
e que a colonialidade que sustenta toda essa violência encontre seu fim agora. O fim precisa ser agora. Nesse sentido, eu queria começar falando sobre literaturas, mas não sobre literatura indígena. Eu queria começar recomendando o livro da Cidinha da Silva, Parem de Nos Matar. É uma leitura extremamente necessária, infelizmente, para os dias de hoje. Infelizmente, eu digo não pela qualidade do livro, o livro é ótimo, mas pela necessidade da gente pedir o tempo inteiro para parar de matar os nossos corpos, as nossas almas, para parar de nos matar fisicamente e simbolicamente. Bom, dito isso, justiça para Beto, justiça para Marielle Franco, justiça para tantas as vítimas que esse sistema continua fazendo. Esse livro é a 2ª edição, tá? Pela Kwanza e Pollen, atual Jandaíra. Então eu super recomendo. E sobreviver e resistir, como essa live é sobre literatura, eu queria começar com um poema também. Arqueologia do apagamento. Me quebra a voz. Silenciada ao dizer que não sou parda. Meu sangue mestiço incomoda. Eu sou bisneta, neta e filha de colonizadores e colonizados. Carrego batalhas no meu sangue. E minha alma vive em guerra. Ando cansada do silêncio. Eu sinto meu corpo se apagando, minha história escrita com tinta vermelha invisível. Vou me juntar no esquecimento aos milhões de indígenas que viviam aqui e que o Ocidente apagou, assassinando 2 vezes o meu povo. Parem de apagar a nossa história. Esses portos foram feitos sobre os corpos do meu povo. Os pilares das igrejas e casas grandes foram fincados no solo úmido e ainda quente do sangue dos meus parentes. Aonde estão os nossos ossos? Parem de assassinar nossa memória. Inscrevo no corpo uma herança ancestral. Eu sou o eco das mulheres indígenas que pariram esse país. Minha palavra é milenar e os invasores não conseguiram calar. Na canoa do tempo, nós estamos juntas, porque somos um povo do agora. Somos presentes no presente que se desdobra e nossa carne é matéria do sonhar. Parem de negar nossa existência. Resistimos aos canhões, mosquetes e facões. Resistimos às leis dos invasores. Resistimos a impérios e repúblicas. Desbravamos espaço nas páginas da Carta Magna de um país construído sobre os escombros dos nossos ombros. Parem de nos empurrar para o passado. Porque somos povo do horizonte, nações e línguas e credos que existem no mesmo hoje que se avoluma. Pertencemos também às cidades, porque elas foram construídas sobre nós. Eu ando muito cansada do silêncio. Mas eu não posso me dobrar, porque mesmo sendo muitas, somos ainda abafadas pelas muitas mãos da ignorância, que cismam em negar a existência de um povo que já estava aqui, que aqui permaneceu e que aqui vive, estrangeirizado em sua própria terra, uma terra dividida, uma terra rachada. Estamos cansados de esperar por uma demarcação que nunca vem. Reparação é pouco, eu quero é retomada. Me chame de Icamiaba. Eu carrego batalhas no meu sangue e minha alma vive em guerra, mas eu sou bisneta, neta e filha de colonizadores e colonizados, silenciada ao dizer que não sou parda. E o meu sangue indígena vai continuar te incomodando. Bom, depois desse poema, eu quero conversar com vocês sobre o que são as literaturas indígenas. Bom, as literaturas indígenas são literaturas escritas por indígenas. Fim, acabou a live, tchau, brincadeira. São literaturas de fato escritas por indígenas. A gente não tem a necessidade de escrever sobre nenhum tema específico. Eu preciso escrever sobre as histórias fundadoras das nossas nações. Eu preciso escrever sobre a condição de ser indígena na sociedade hoje. Não, eu não preciso escrever sobre nada. Eu posso escrever sobre absolutamente qualquer coisa. É claro que a gente parte de uma escrita, né? A gente parte de um local de fala
que eu acho importante mencionar isso, né? Lugar de fala não é autoridade sobre quem pode falar sobre o quê, na verdade, de onde nós enxergamos o mundo, né? Então, a gente parte de um lugar de fala, a gente parte de um lugar de vivência e, obviamente, a nossa escrevivência vai refletir essa nossa experiência de vida, esse nosso olhar, né? Por onde nós vivemos o mundo, como nossos óculos aqui, como de onde eu enxergo o mundo. Então, e por que é necessário marcar o lugar das literaturas indígenas? Porque nós ainda vivemos num mundo que é marcado pela diferença. O período colonial inventou uma categoria de humanidade, né? Esse clube exclusivo, como diz nosso parente Ailton Krenak, da qual nós não somos convidados a participar. Então, nós temos o tempo inteiro que provar que nós somos parte da humanidade, nós temos que provar que nós somos humanas e humanos. E nós temos que provar a nossa capacidade de protagonizar história diariamente. Da mesma maneira que nós também precisamos provar que somos capazes de produzir tecnologias e conhecimentos. Então, as literaturas indígenas, no Brasil especificamente, elas têm um grande boom, né, a partir do final dos anos 90. E aí, muita gente falaria, né, vivemos hoje, né, o que se chamaria de renascença indígena nas literaturas. Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro chamar de levante. Na verdade, é a continuidade de um levante que se inicia com a traição dos que aqui chegaram de caravelas, né? Então, é importante pensar que, por mais que as literaturas indígenas tenham seu período de efervescência de publicação a partir do final da década de 90, né, até hoje, as literaturas indígenas sempre existiram. A palavra é magia, a palavra é puri, no entendimento dos nossos parentes Wapixana. Ela tem a capacidade de criar mundos e de destruir mundos. E a literatura, toda literatura, nasce na oralidade, nasce no contar de histórias, nasce na boca. Então, as nossas literaturas, o nosso contar de histórias não nasce a partir da palavra escrita. Ele já existia e ele continua existindo, mesmo com a invasão. Já existia antes e permanece existindo hoje. Como diz a nossa parente Graça Graúna, muito sabiamente, a palavra indígena é milenar. É milenar. E não foi calada com a chegada das caravelas. Eu trago aqui a citação de uma escritora que eu gosto muito, que está nesse livrinho aqui, que está até do meu ladinho, Dali Maracle. Ela é estolo do nosso povo, nossos parentes do norte, né? Da terra que se conhece como Canadá, Turtle Island. E ela traz assim: If you think it is a crime for me to want recognition, then you want me to remain invisible. Se você acha que é um crime eu querer reconhecimento, então você quer que eu permaneça invisível. As literaturas indígenas são uma rachadura nesse espelho da colonialidade que quer que nós permaneçamos invisíveis, que quer que nós permaneçamos os outros, né, desse espelho colonial inventado. Vocês têm que avisar quando meu cabelo estiver engraçado, hein? Que nos fizeram outros nesse espelho da colonialidade. Então, se você quer que as literaturas indígenas não sejam chamadas de literaturas indígenas, se você não quiser que a nossa voz tenha alcance, seja no campo literário, seja em outros campos das artes, você quer que nós permaneçamos na invisibilidade na qual tentaram nos colocar desde que as caravelas chegaram aqui e não conseguiram. Porque nós resistimos, nós seguimos resistindo e nós estamos aqui. Então, nessa esteira de que nós não permanecemos no silêncio, e que eu não gosto de chamar de retomada, eu prefiro chamar de levante da literatura, das literaturas indígenas, e eu chamo atenção, eu falo sempre literaturas indígenas no plural. Por quê? Primeiro eu quero falar do termo indígenas, né? Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu acho que é importante a gente chover no molhado. Indígenas, né, vem do latim e significa originário do lugar. E aí você pode me dizer, então todos nós somos indígenas de alguma forma. Sim, de alguma forma, sim. Todos nós somos indígenas porque todos nós somos originários de algum lugar. Mas que é diferente do termo índio, que é um termo extremamente homogeneizante, que nos foi dado pelo colonizador ao nos confundir com o povo que vive na Índia, com os indianos e as indianas. Nós não falamos índio, nós não falamos índia, ok? Nós falamos indígena. Indígena é uma generalização útil, é uma generalização estratégica para que a gente possa dizer que as nossas lutas estão dentro
de uma mesma caminhada. Não significa que sejamos todos iguais, todas iguais. Nós temos nações diferentes, nós temos povos diferentes. E nesse sentido, eu trouxe aqui, por exemplo, eu tenho vários livros aqui para mostrar para vocês hoje. Eu fico até me perdendo. Por exemplo, o livro da Aline Rochedo Pachamama, que ela organizou, Guerreiras, que tem uma série de relatos, uma série de histórias de vida de mulheres indígenas de diferentes nações. Por isso eu digo literaturas, porque nós não somos uma coisa só, nós somos variadas, nós somos várias, nós somos múltiplas, ok? Então nós temos aqui, ó, não sei se vocês conseguem ler daí. Ok. Mulheres, Cricati, Caiapó, Cariri, Guarani, Guajajara, Arawak, Anambé, Puri, Chavante. Então, eu acho extremamente importante a gente pensar na multiplicidade de vozes indígenas e na multiplicidade de línguas indígenas. Pensar que nós somos um país, aqui o Brasil, né, que tem mais de 300 povos, com mais de 274 línguas indígenas faladas hoje. Línguas essas que algumas estão, infelizmente, morrendo e que precisam ser registradas e que precisam ser preservadas. Línguas são sistemas de pensamento, né? É como a gente vê o mundo, é como a gente pensa o mundo. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui na língua portuguesa, que é a língua do invasor, mas essa língua deixa de ser do invasor e passa a ser minha, porque eu me aproprio dessa língua e eu faço dessa língua o que eu quiser. Nesse sentido, tem até uma coletânea de literatura indígena de Turtle Island, que é Reinventando a Língua do Inimigo. Não está traduzida ainda, está só em inglês, mas eu recomendo. Ela é de 1997, organizada pela Gloria Bird e pela Joy Harron. É realmente muito interessante. Que é isso, é reinventar a língua que nos impuseram. Então, a partir do momento que essa língua nos foi imposta, essa língua agora me pertence, eu faço com ela o que bem entender. Inclusive, eu não faço com ela o que bem entender também, porque é importante a gente falar dos silêncios também da literatura. Hello! Bom, nesse sentido, quando a gente fala de literaturas indígenas, outra coisa importante que eu preciso destacar é que a gente não escreve sozinho. Eu não escrevo só. Como Eliane Potiguara, nossa mestra também, nos ensina, nós escrevemos com a nossa ancestralidade. Então, quando eu escrevo, quando eu pego a minha caneta para escrever, a minha caneta carrega o peso de toda a minha ancestralidade, das minhas ancestrais e dos meus ancestrais que vieram antes para que eu chegasse até aqui. Então, eles falam junto comigo, elas falam junto comigo. Nesse sentido, vamos pro poema de novo? Vamos lá. Autobiogeografia. Eu não falo só. Minha voz é composta pelas vozes das minhas ancestrais, dos meus ancestrais, que se encontram guardados no tempo e em mim. Esse é o meu tempo. E todas e todos seguem comigo. Cada palavra que deixa minha boca, cada linha que encosta no papel e conta minha história é topografia da minha alma que me reposiciona no mundo. Eu não escrevo só. Eu não existo só. A palavra e a caneta pesam com a trajetória de quem veio antes de mim, para que eu chegasse até aqui e pudesse carregar comigo todos os passos que foram dados até ontem. Eu sou o hoje da minha ancestralidade. O tempo é tecido de mistério. Nos embaralhamos nas suas tramas e compomos o cosmos e o topos em uma cosmografia autobiográfica e coletiva. Uma autobiogeografia. Bom, eu vou tentar ler os comentários aqui também, então se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, que eu tô aqui para responder. Enquanto isso eu vou falando, porque eu sou muito tagarela e eu falo demais, e eu vou continuar conversando. Bom, por que eu escrevo, né? Falando de literatura, eu escrevo de forma bem honesta porque eu preciso, né? Eu escrevo porque eu quero ler quem eu não li quando eu era menina. Eu tive acesso à literatura quando menina, fui uma criança muito pobre, mas ainda assim
Eu tive acesso à literatura na biblioteca da escola. A minha mãe era uma mãe leitora, então eu cresci cercada por livros, né? Porém, esses livros não falavam comigo. Esses livros não falavam com o meu corpo. Esses livros não falavam com a minha experiência de vida. Eu lia sobre mundos com a qual eu não conseguia me conectar completamente. E eu sentia esse vazio, essa falha, essa rachadura, que era uma rachadura na minha identidade, que eu não conseguia encontrar também na literatura. Então eu escrevo porque eu preciso, eu realmente preciso escrever. Eu escrevo porque eu quero ler o que eu não tive acesso, eu escrevo porque eu quero ler o meu corpo, os nossos corpos, as nossas corpas inscritas nas linhas dos livros. Eu quero ler as minhas parentas, os meus parentes. Eu quero ler as experiências, eu quero ler os silêncios, eu quero ler a cor da minha pele, a cor dos meus olhos, a cor dos meus cabelos. Eu quero a pele Pachamama escrita no papel e fora do papel. Eu quero a escrevivência, como nos ensina a Conceição Evaristo. Nesse sentido, quando eu falo que eu quero ler, que eu queria ler, né, aquilo que eu não tinha acesso, eu vou ler uma crônica para vocês, do Crônicas Ordinárias, né, meu primeiro livro. Tá esgotado a edição física, mas a edição em e-book tá gratuita no site da editora. Eu vou colocar o link para vocês depois e vocês podem baixar e divulgar para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Lição de casa. Lúcia varreu a casa, tirou o pó, foi ao mercadinho com um trocado que tinha e comprou macarrão e extrato de tomate para o almoço. Graças a Deus ainda tinha café, açúcar e sal e hoje deu para comprar pão. Foi pro tanque lavar roupa, colocou no varal do quintal, cerziu a bermuda cansada, fez o almoço, lavou a louça, trocou de roupa e desceu para buscar a filha. Pediu o livro de português para a mãe da coleguinha da filha. Não ia dar para comprar tão cedo e a menina precisa estudar. Que bom que conseguiu emprestado. Oi, meu amor, como foi a aula? Tudo normal, mãe. A caminhada de 6 quarteirões debaixo do sol forte até a casa. Vai pro banho e não se esqueça de pegar suas coisas. Cadê a mochila? Tem dever? Já fez? Então depois que descansar o almoço pode brincar. Lúcia senta à mesa da cozinha depois que a filha almoça. A menina brinca no cantinho da sala, imagina aventuras e novidades. Enquanto a mãe copia o livro de português num caderno velho reciclado. Se eu conseguir pelo menos até a metade, já vai dar bem. O dia passa, os afazeres entram pelo meio da escrita. O amor penetra pelo meio da casa. Mãe, tô com sono. Vem dormir. Já vou, filha. Só mais essa página. E mais essa. E essa. E essa outra. E acho que consigo mais uma. Agora é a última. A última da última. Não, agora chega mesmo. Lúcia vai dormir pesada. Mas o cansaço é outro. O cansaço de Lúcia é ver a filha não ter tudo o que precisa, tudo o que merece, tudo o que ela gostaria de poder dar. De comida a roupa, a material da escola. Vê a menina dormindo, espalhada na cama como se marcasse um X em um formulário. Lúcia chora baixinho, pensando que a menina vai ter um livro copiado à mão. Lúcia chora porque vai ter que explicar para a filha que ser pobre não é vergonha. Lúcia chora por saber que não precisa explicar nada à filha e que o peso que sente é para que a menina não sinta. Arruma o uniforme da menina do dia seguinte, prega o botão teimoso que cismou em se pendurar como um moleque travesso na árvore da pracinha, respira fundo, apaga a luz e mergulha no sono cansado de quem vai dormir pouco, porque a pobreza nunca para de bater a porta. Alto. Lição de casa, eu escrevi para minha mãe, Dona Lúcia, que já não está mais entre nós, que já encantou. Como eu disse, eu venho de uma infância pobre e teve um ano que a gente não tinha condições de comprar o livro de português. A escola não fornecia os livros na época, né? Eu sou cria da escola pública e eu precisava do livro de português para fazer as aulas. Então a minha mãe pediu o livro emprestado para uma coleguinha e passou um dia e praticamente uma noite copiando o livro de português para um caderno velho, para que eu pudesse estudar. Então, são essas experiências que eu queria ver no papel, que eu queria ver em livros e que eu não via. Eu via sobre mundos e viagens e filmes e livros de mistério
que eram extremamente interessantes, que eram belíssimas, mas que não falavam da minha realidade. Eu queria ler sobre, não sei, correr atrás de doce do dia de Cosme e Damião. Eu queria ler sobre as dificuldades de estudar, eu queria ler sobre as dificuldades de ser pobre, de ser racializada e filha de uma mãe branca. Eu queria ler sobre essas coisas e eu não encontrava. Então, por isso eu resolvi escrever as Crônicas Ordinárias. Que bom, Edson, que você está gostando. Se eu posso falar um pouco mais desse conceito de autobiografia? Posso sim, Bárbara. Autobiografia é um entendimento que eu comecei a trabalhar na tese. Como eu disse, eu sou doutoranda em estudos de literatura pela UERJ. Eu trabalho com autoetnografia, né? O que seria autoetnografia? Quando a gente pensa em etnografia, a gente pensa, pelo menos eu pensava dessa maneira, né? Em alguém com uma prancheta, tomando notas sobre outra pessoa e estudando essa pessoa como se essa pessoa fosse um objeto. E aí eu retomo uma antropologia antiquada, né? Que não é a antropologia que a gente tem visto hoje, até certo ponto. Então, eu penso ainda, né, nesse perverter esse conceito de etnografia. E tem uma teórica, né, Mary Louise Pratt, que fala sobre a autoetnografia. O que seria a autoetnografia? Seria eu estudar a mim mesma, fazer essa etnografia de mim, do meu corpo, das minhas histórias, da minha experiência de vida. Então eu comecei a estudar essas literaturas indígenas escritas por mulheres que falam sobre si mesmas, que falam sobre o mundo, né? Dos seus lugares de fala, como que elas enxergam o mundo. E eu comecei a trabalhar com esse conceito de autoetnografia, mas esse conceito de autoetnografia começou a me incomodar, assim, porque não abarcava tudo que eu acho que eu queria dizer com a pesquisa que eu lia, né, na literatura dessas mulheres e que eu lia na literatura que eu produzia também. Então eu comecei a pensar sobre uma autobiografia, que o que seria isso? Como eu me posiciono no mundo, como eu me inscrevo no mundo, né? A auto, eu mesma, bio, vida, minha vida, biografia, né? História de vida, grafia, escrever, geografia. Então eu pensei em todos esses conceitos e coloquei todos dentro de uma mesma palavra, na tentativa de, com essa palavra, passar o que eu entendo que essas literaturas fazem, né? Que é construir de fato a nossa identidade, inscrever a nossa identidade nas entrelinhas desse mundo que é feito para que a gente seja o outro desse espelho partido da colonialidade. Então, por exemplo, na tese, eu trabalho basicamente com 2 obras, eu trabalho com outras também, né? Mas eu trabalho com Bloodlines, Odyssey of a Native Daughter, da Janet Campbell Hale, e Heartberries, a memoir da Thérèse Mayot. São 2 obras separadas entre si por mais ou menos 20 anos, né, de publicação, uma da outra, mas que conversam entre si de forma muito íntima e particular, né, construindo essa identidade indígena na contemporaneidade. E por isso eu pensei na autobiografia, né, que é o não escrever sozinha, que é o não existir sozinha, que é como a gente se posiciona no mundo, como eu me localizo no mundo, como eu me construo nesse continente que é chamado de América, mas que eu prefiro, e outros parentes e parentas preferem também chamar de Abiyala ou Abiyala, que é terra em florescimento na língua do nosso povo Kuna, né? Que é como nós preferimos chamar, ao invés de chamar pelo nome desse colonizador que entrou aqui, enfim. Então isso é mais ou menos a autobiografia. Tem mais, né, que envolve esse entendimento de autobiografia. Estou desenvolvendo isso na tese, mas assim, em termos gerais seria isso, assim, como eu escrevo a geografia do meu corpo, a geografia do meu pertencimento, da minha alma, da minha ancestralidade, como que a gente inscreve isso nas geografias sociais, nas geografias espaciais, no nosso mundo, nas entrelinhas do destino. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Bárbara.
E falando em produção, né, em autobiografia, a gente escreve, a gente quer ser lida, né? A gente quer ser ouvida. Então, eu queria trazer também outra coisa que eu venho trabalhando, que é o espaço de escuta. O que seria o espaço de escuta? Quando a gente fala de lugar de fala, eu acho importante que a gente também pense em um espaço de escuta, um espaço para onde essas falas encontram acolhimento, onde elas encontram espaço para serem ouvidas. Porque não basta eu ter voz, porque eu já tenho voz. Ninguém precisa me dar voz. Ninguém dá voz a ninguém. Nós já temos voz. O que nós precisamos é um espaço para que essas vozes encontrem espaço para serem ouvidas, espaço para reverberar, para fazer eco, para que juntas, juntos e juntos nós podemos desmantelar esse sistema que nos oprime, esse sistema que nos divide e que nos coloca como outros desse espelho desleal e desigual da colonialidade. Então, que sejam espaços como esse, por exemplo, que o Digaí está me dando hoje. Esse espaço bacana para que eu possa conversar com vocês e falar sobre poesia, literatura, literaturas indígenas no geral e sobre a minha literatura também. Dito isso, essa é uma live de literatura e como eu falei para vocês, de língua, né? Muita gente fala, como é que você se sente escrevendo na língua do colonizador? Essa língua não é mais do colonizador, essa língua é minha. Eu comi essa língua. Então, por isso, eu trago um poema. Fagia. Comi. Cada letra dessa língua que vocês me empurraram como se fossem vespas. Mas guardei cada ferrão, que te devolvo agora e amanhã em poesia. Minhas palavras são como chuvas de flechas, cruzando o céu e tapando o sol, fazendo anoitecer o dia da sua chegada. Meu tempo não é o seu tempo, e minha memória existe em mim, antes da sua língua, antes da sua estranheza, antes dos seus barcos, antes e sempre. Fagia, Fernanda Vieira. Nesse sentido do antes e sempre, eu queria falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo é água. O tempo é... Quando eu penso no tempo, né, eu não penso nesse tempo linear do Ocidente, que entende as coisas como evoluindo, né, como se o futuro fosse melhor do que o presente, que fosse melhor do que o passado. Enfim, eu acho importante a gente pensar o tempo como água, né? Nós estamos todos, todas e todos dentro dessa água, convivendo com os nossos antepassados, convivendo com o nosso futuro também. Então, o nosso tempo é agora. Os povos indígenas não são povos do passado, são povos do futuro. Nós sempre fomos povos do futuro. Quando hoje se fala em sustentabilidade, nós estamos falando sobre isso há séculos. Então, eu acho importante a gente começar a pensar em entendimentos outros de espaço, de tempo, de vida, que não sejam ocidentalizados e que permitam que a gente possa encarar o mundo de outra forma, para que a gente possa produzir novos sistemas de conhecimento. E por que é importante produzir novos sistemas de conhecimento? Bom, a gente não vai conseguir desmantelar esse mundo desigual batendo nas mesmas teclas, utilizando os mesmos conhecimentos. Nós precisamos de novos sistemas de conhecimento. Nós precisamos de uma nova língua, um novo léxico de resistência que aceite e compreenda e abrace as nossas identidades e abrace quem nós somos hoje, que nós sempre fomos. Então, eu acho importante a gente começar a desmantelar esses nossos entendimentos de tempo, né? Do tempo como uma coisa linear, que flui, inexorável. Na verdade, o tempo é uma coisa fluida, é uma coisa cíclica, é água. Ele vai, ele vem, ele está, nós estamos aqui, junto com os nossos ancestrais também. A Fernanda de hoje convive junto com a Fernanda de ontem, que vai conviver junto com a Fernanda de amanhã. Então, eu acho importante a gente pensar nesse conceito que também trazido nas literaturas indígenas.
de um outro tempo diferente, de um outro saber diferente, de saberes outros que não apenas os saberes ocidentais, que são considerados como saberes com rigor científico, quando a gente sabe que não é bem assim, né? Bom, como criar espaços de escuta num mundo tão impregnado por discursos de ódio? Eu acho que não é só impregnado, nós vivemos num mundo que é construído pelo discurso, né? Ele é construído pela palavra. As nossas identidades são construídas pela palavra, são construídas por discurso. Então, abrir espaço é um ato de resistência, é um ato de desafio, é um ato de desobediência, né? Criar espaços de escuta num mundo impregnado pelo ódio. Você abrir um espaço como esse que a Edgaí está abrindo para mim hoje. É você abrir um espaço nas suas páginas, abrir um espaço na sua conversa, abrir um espaço na sua estante de livros para literaturas outras, que não as literaturas ditas canônicas. É você trazer para conversa na família, é você trazer na sua conversa de WhatsApp, é você estar disposto, disposta a ouvir, né? E abrir espaço para que essas falas reverberem, para que essas falas encontrem espaço. Então, não é uma tarefa fácil hoje enfrentar o ódio, mas a gente vem enfrentando o ódio desde que as caravelas chegaram aqui, e a gente vem resistindo a esse ódio desde que as caravelas chegaram, né? E eu acho importante, que eu já ouvi que a palavra resistência é uma palavra esvaziada, né? Que a palavra resistência implicaria uma suposta apatia e não uma luta contra o sistema vigente. Eu discordo veementemente desse ponto de vista. Eu acho extremamente importante a palavra resistência. Eu gosto inclusive de escrever resistência com X, né? De reexistir, de existir, da gente estar aqui resistindo, porque existir num mundo que quer que a gente não exista é um ato revolucionário. A gente viu isso ontem. A gente vê isso diariamente. A gente vê isso a cada 23 minutos. A gente vê isso a cada 2 horas. Então, resistir, existir nesse mundo de hoje é, de fato, para nós, um ato revolucionário. Um ato de sobrevivência, um ato de desafio. Então, abrir espaços de escuta nesse momento é extremamente importante. Espaços como esse, espaços da mídia, rodas de conversa, conversas de base, né, para fazer o conhecimento chegar, para fazer o conhecimento circular, porque a gente vê hoje, pelo menos infelizmente, né, uma onda muito grande de desinformação. O fato da gente ter acesso fácil à internet não quer dizer que o nosso acesso seja um acesso de qualidade, né, que as pessoas saibam de fato navegar, filtrar os conhecimentos e filtrar as falas que chegam. Então, acho que é importante a gente abrir espaço para essas falas, espaço para que a gente possa ser ouvido, que a gente possa trazer conhecimentos outros, como, por exemplo, as literaturas indígenas. Bom, eu estou falando tanto sobre literaturas e estou falando basicamente da minha. Então, eu queria ler um trecho da Eliane Potiguara. Vocês não estão vendo a minha mesa, mas eu estou com muitos livros aqui em cima. Eu queria trazer tudo. Metade cara, metade máscara. Aqui. Bom, eu marquei 2 coisas aqui que eu gosto muito. São poemas que eu acho extremamente bonito. Mas eu vou do meu favorito. Mas eu vou ler só um trechinho hoje. Que faço com minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? Que faço com minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Que faço com minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? Que faço com minha cara de índia? E meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que faço com minha cara de índia? O
poema segue, mas eu vou parar aqui, é só um trechinho. Da Eliane Potiguara, Metade Cara, Metade Máscara. Essa aqui é a primeira edição, mas ela já tem outras edições que eu tenho também em algum lugar por aqui. E vale muito a pena, por favor, comprem, leiam Mulheres Indígenas. Outro livro importante que eu gostaria de trazer hoje, e aí já vai também para quem estuda ou quer conhecer mais sobre as literaturas indígenas, o livro da Graça Graúna, Contraponto da Literatura Indígena no Brasil, que é um livro fundamental, tá? O meu tá todo marcadinho, todo escrito, daqui a pouco tá na hora de comprar mais um. Foi publicado pela Masa Edições, essa é de 2013, é fruto do doutoramento da Graça e é fundamental para quem quer conhecer as literaturas indígenas. Outros livros que eu também trouxe, vamos lá. Guerreiras, da Aline Pacharão, eu já mostrei. Os 2 livros que eu venho trabalhando na tese eu já mostrei. O livro da Lee Markle também. Tô fazendo uma pilha aqui. Eu trouxe um livro fundamental também, da Aurita Tabajara, Coração na Aldeia, Pés no Mundo. É um cordel. A Aurita Tabajara é a primeira cordelista indígena do Brasil. Esse livro é uma lição de vida, é belíssimo. Agradeço a Tupã por me guardar e inspirar, ao meu povo Tabajara pela vida me ensinar. Se você é como eu, sofre ou antes sofreu, não desista de lutar. Esse é só um pedacinho do cordel da Aurita Tabajara, é belíssimo. Eu muito recomendo. Comprem com a autora, ela tá aqui no Facebook e no Instagram. Outro livro belíssimo é da Sulami Cati, Nós Somos Só Filhos. Esse livro é um livro muito pequeno, é um livro extremamente comovente, é um livro belíssimo, que deveria ser lido para todas as nossas crianças e para todas as nossas crianças grandes também. Outro livro que também é um querido, e aí são 2, da minha querida amiga Márcia Cambeba. Márcia, um beijo. Que é o Eka Kiritama, Eu Moro na Cidade, essa aqui é a 2ª edição. E O Lugar do Saber, também. Esse livro está disponível gratuito, online também. Então, corre atrás, dá uma olhadinha. E a Márcia Cambeba acabou de lançar mais um, que, se não me engano, é Os Saberes da Floresta, que está em pré-lançamento, na verdade. Já recomendo que vocês comprem, que é belíssimo. Eu tenho aqui também, da minha parenta Denísia, Contos Cariri Chocó, Contos Indígenas, volume 1 e 2, esse aqui é o volume 1. Uma coletânea, uma antologia de literatura indígena, Nós. E aqui não tem só escritoras, tem escritores também, com contos e escritos belíssimos, belíssimos. Como O Amor Originário, por exemplo, da Aline Caiapó e do Edson Caiapó, que eu recomendo demais, é muito bonito. Eu tenho outros livros aqui, e esse chegou hoje, eu comprei há pouco tempo, ainda não li, vai ser a minha leitura do final de semana, que é esse aqui, que reúne também uma série de escritoras e escritores. É um livro também muito bonito, eu já queria há um tempo, mas eu não tinha podido adquirir antes, agora eu adquiri e eu recomendo também. Fora isso, nós temos outras publicações independentes, como por exemplo as publicações da Geni Nunes, que inclusive a renda vai para os nossos parentes Guarani, que é o Jati e Jatierê, e outras publicações, como por exemplo da Julie do Rico, e outras escritoras indígenas que eu também recomendo demais, e recomendo muito a leitura. E aí eu falei de uma série de escritoras e não li mais nada delas. Eu vou ler um da Márcia Cambeba, que é uma querida, que eu admiro demais, demais. Tenho um carinho muito grande por ela. Deixa eu ver o que eu vou ler da Márcia Cambeba para vocês. Acho que é a Caquiritama, acho que é o que dá nome ao livro, né? Ai Caquiritama, Inua Tama Verano, Itana Ritana. Itana Ritama. Ruaya Manuta, Tana Cultura e Mimua. Sani Maitini Yapan Iapush Rashi Tanu Ritual. Tradução. Eu moro na cidade. Essa cidade também é nossa aldeia.
Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco. Vamos dançar nosso ritual. Nasci na uca sagrada, na mata por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas, sou Aina, filha de Araci. Minha casa era feita de palha, simples na aldeia cresci. Na lembrança que trago agora, de um lugar que nunca esqueci. Meu canto era bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos cambeba, aos tembé, aos guarani. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra virou. Não tenho a calma de outrora, minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder quem eu sou. Mantenho meu ser indígena na minha identidade, falando da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade. Aika Kiritama, eu moro na cidade de Massacambeba. Título, poema que dá título ao livro, que eu recomendo que todo mundo compre também, e que leve adiante e que siga divulgando as literaturas indígenas. Bom, mais perguntas? Eu vou seguir falando. Bom, quando a gente fala de literaturas indígenas e de identidades indígenas, muitas vezes as pessoas... Oi, Aline! Muitas vezes as pessoas confundem, falando aqui sobre indígena puro, indígena assimilado, descaracteriza, não é bem indígena assim, não é tão indígena assado, indígena com celular, indígena não sei o quê, ou então vem com aquela coisa horrorosa de preconceito linguístico, de quem fala mim é índio. Parou. Primeiro que se uma pessoa indígena, cuja primeira língua não é português, não fala o português padrão, né? Essa pessoa não está errada. Não é a primeira língua dela. Da mesma maneira que quando a gente fala outros idiomas, a gente pode cometer os nossos deslizes também por não ser a nossa língua materna. A nossa pronúncia, até, enfim, o nosso gramatiquês pode estar equivocado. Então isso é um preconceito linguístico muito feio que precisa terminar e que precisa parar já. Outra coisa que precisa parar já é as pessoas terem orgulho de falar que a minha avó foi pega no laço. Na verdade, se a sua avó foi pega no laço, a sua avó é vítima do sistema. Então não tem nada para você ter orgulho disso. Você pode ter orgulho da resistência dela ter sobrevivido, de você estar aqui hoje. Mas ter orgulho do ato do laço, não. Vamos evitar. Outra coisa também que a gente precisa evitar é achar que, por exemplo, a literatura indianista é uma homenagem aos povos originários. Eu acho isso muito complexo, porque a literatura indianista, aquele movimento lá que tem o seu ápice no romantismo, né, especificamente com José de Alencar, com a publicação de Iracema, por exemplo, né, o Birajara e o Guarani, que inscreve, né, uma indígena que trai o seu povo, que ama o colonizador e que vira as costas para os seus costumes, que vira as costas para a sua nação. Eu não sei onde isso pode ser considerado homenagem. Eu acho isso extremamente complicado. Não é. Eu não sou Iracema. Eu não tenho lábios de mel. No máximo eu comi abelhas e cuspo de volta os ferrões para o colonizador. Então eu acho importante a gente pensar nisso também. E aí, nessa esteira, eu quero ir de poema de novo com vocês, mas agora é meu. Se chama Resposta. Minha pátria, de pernas abertas, estrebucha e treme. Violada, sangue, bugre. Penetra na tua carne e terra os estrangeiros degredados. Cala tua língua, tua fala, tua gente. Mete teus pés brancos perdidos nessa terra de nós arrancada, nessa terra velha que vocês chamaram de nova. Chegaram aqui da Europa fedendo a leite, de nau, meu pau Brasil que me roubaram. Me tomaram, violaram, eu grito, e não calaram Jaci, Tupã, Nhanderu. Eu existo, sou Nhanderu, sou Cunhã. Essa pátria hoje que pariu teus netos na marra, atura essa história há mais de 526 anos.
Não adianta nos tirar da terra, porque nossa alma é de aldeia. Não adianta me tirar a vida, porque somos nação. Você me chama de parda para apagar a minha origem e de encardida para apagar o meu orgulho. Mas você precisa me chamar de braba, porque eu resisto há mais de 526 anos. Eu sou Icamiaba. E é indígena que fala. Fernanda Vieira, o poema se chama Resposta. É uma resposta a toda essa colonização, a toda essa opressão que a gente sofre desde que as caravelas aportaram aqui, e que continua sendo perpetrada através do ecocídio, do genocídio, do epistemicídio, do etnocídio, do genocídio legislado, como disse a nossa parente Célia Chacriabá, quando usam a caneta e o poder da lei para nos apagar, para apagar as nossas identidades, para apagar a nossa vivência, para apagar as nossas literaturas também. E quando a gente fala de literatura, eu sou suspeita, porque eu sou do campo da literatura, né? Eu sou do campo da palavra, sou do campo das letras. Eu entendo, assim como a nossa parenta Graça Graúna também, e outras parentas também, que a literatura tem a capacidade de transformar mundos, de construir mundos possíveis. Né? A literatura, enquanto espaço de memória, enquanto espaço de resgate, enquanto espaço criativo, ela nos permite pensar um mundo diferente, um mundo mais igual, mais equilibrado, um mundo onde que a gente não seja mais os outros e as outras dessa equação colonial, um mundo mais justo. E eu acho que é possível pensar nesse mundo mais justo. E eu acho que é possível, através da literatura, a gente conversar e dialogar sobre os nossos traumas, sobre as nossas vivências, sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas lutas, sobre o que a gente enfrenta. E é por isso que eu acho fundamental que a gente leia, que a gente divulgue, que a gente escreva também literatura. Eu entendo que é fundamental, assim como eu, que sentia necessidade de começar a escrever, eu acho que é fundamental que a gente também coloque a nossa alma no papel, coloque os nossos pensamentos no papel. Você não precisa divulgar essa literatura se você não quiser, você pode guardá-la para você, mas a literatura, ela te permite um distanciamento, às vezes, um certo distanciamento, claro, até de você mesma, de você mesmo, para que você possa se olhar. Então, é importante, escreve um diário, escreve um poema, escreve um haikai, aqueles versinhos mais curtos, escreve sobre você, escreve sobre o mundo, porque isso pode te ajudar a te inscrever nesse mundo que é construído pela palavra. A palavra, ela tem poder, né? Os nossos parentes wapichana, eles são muito sábios. Então, a palavra é puria, a palavra é magia, e ela tem o poder, de fato, de nos curar por dentro, de nos curar por fora. Né? Então, eu acho importante que a gente pense na literatura também como uma ferramenta de transformação interna, uma ferramenta de transformação de mundo também. A memória é o lembrar, é a capacidade de contar e recontar a vida para acreditar na vida. Sim, a gente precisa da memória. A literatura é uma forma da gente memorar, da forma da gente rememorar, até no sentido de Toni Morrison, né? Dessa rememória, da gente reescrever, por exemplo, a nossa memória. Como a gente pensa, por exemplo, nesse período de mais de 500 anos que a gente vive, né, de colonialidade, eu acho importante a gente pensar que muito da nossa história, da história dos nossos antepassados indígenas, dos nossos antepassados negros, ela foi apagada com todas as aspas possíveis por esse período colonial, né? Foi colocada nessa ruptura histórica, né? As histórias de muitos dos nossos antepassados. Então, se a gente não pode resgatar essa história em toda a sua completude, então a gente pode reescrever essa história com os nossos relatos pessoais, com a nossa vivência, com as nossas histórias familiares, com essa história que sobreviveu sendo contada de boca a boca, com essa memória histórica, com a nossa capacidade de produzir história que passou de boca a boca. Então a gente pode reconstruir essa história através da literatura, já que a gente não pode resgatar, talvez não possa, de repente a gente consegue resgatar essa história completamente, talvez a gente possa reescrever essa história. Então eu acho importante que a literatura também funciona como ferramenta para a gente preencher essa ruptura de mais de 500 anos de história que tentaram nos roubar sem sucesso. Os povos indígenas americanos sofrem o mesmo preconceito que os brasileiros?
Sim. Os povos indígenas, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, eles sofrem preconceito também. É claro que os preconceitos e as violências são muito diferentes, né? Até mesmo porque as nossas violências coloniais também foram diferentes. Então, da maneira como o nosso país foi colonizado, da maneira como o nosso país inventado, né? Como o nosso país foi criado com a colonização, os Estados Unidos foram criados, o Canadá foi criado também, todos em cima dos territórios indígenas. Os processos de invenção, de construção desses países foram diferentes. Então, as opressões são diferentes. Não vou fazer uma hierarquia aqui de opressão, quem sofre mais opressão, quem sofre menos. O que eu estou querendo dizer é que são de fato são diferentes, existem, mas são diferentes. Então, sim, os indígenas estadunidenses, né, os indígenas canadenses, né, de Turtle Island, sofrem muito preconceito. Tem muitas reservas indígenas que não tem água, por exemplo. Então, é claro que a gente está falando de uma perspectiva de primeiro mundo. Olha as aspas aí de novo, né? Então, as opressões são diferentes, as estruturas são diferentes. E também eles têm outros entendimentos, até políticos, né? Sobre indígenas e etc. Mas sofrem preconceito, sim, o rei, e sofrem preconceito pesadíssimo, assim. Eu fico muito feliz em ver, por exemplo, hoje a gente tem vários indígenas no TikTok, vários indígenas youtubers e etc, divulgando e disseminando as culturas indígenas, assim, né? Mas, por exemplo, a gente não tem ainda nos Estados Unidos um seriado que tenha sido escrito e protagonizado por indígenas, por exemplo, né? A gente tem no Canadá um seriado que eu ainda não comecei a assistir, mas eu vou assistir, que é chamado Trickster, que é indígena, né? Uma história indígena, uma escrita indígena, que para mim é muito interessante, eu quero muito assistir. E quando a gente fala também sobre literaturas e histórias e seriados e filmes indígenas, eu acho importante que a gente pense que a gente pode escrever sobre qualquer coisa, a gente pode produzir sobre qualquer coisa, a gente pode criar sobre qualquer coisa. E aí, eu trago mais um livro que está aqui, mais de dois, na verdade. Eu trago Crazy Brave, que é uma autobiografia, também uma autobiografia da Joy Harjo. É belíssimo. Esse livro é uma acontecência. Eu recomendo, quem puder. E o livro que eu queria trazer mesmo é da Rebecca Roanhorse. Dá pra ler? Acho que dá. Que esse livro é o livro 1 da trilogia dela, né? Uma trilogia de ficção científica, de sci-fi, indígena. É um livraço, né? É muito bom. Inclusive, eu gostaria de traduzir esse livro em editoras. Estou disponível. E é um livro sobre ficção científica. Então, eu acho importante a gente pensar que a gente pode ocupar todos os espaços, porque todos os espaços nos pertencem, né? Nós pertencemos às aldeias, nós pertencemos às cidades também, porque as cidades foram construídas sobre nós. E quando a gente produz literatura, a gente não está produzindo literatura para educar a branquitude sobre as nossas culturas, né, única e exclusivamente. A gente pode até educar a branquitude sobre as nossas culturas, sobre as nossas vivências, mas a gente não precisa, a gente acha que já passou o tempo da gente tentar ser didático, né? A gente pode até ser didático por opção, mas não por obrigação, porque as literaturas indígenas são potencialidades, elas são vida, elas são resistência, elas são a construção de novos mundos possíveis e de desmantelamento desse sistema mundo capitalista desigual, feito para nos quebrar, feito para nos dividir, feito para nos utilizar como objetos de pesquisa e não como sujeitas e sujeitos da história. Então, por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu acho bacana terminar com um poema. Eu queria saber o que vocês acham de terminar com um poema. Sim? Não? Eu vou, hein? Então eu vou de poema. Carta ao mar. Meu olhar abraça, imenso, o betume do mar, alargando a consciência de me saber feita de barro, banzo, suor e sal. Olhar no espelho da terra e saber que minha cor é a mesma da origem do mundo, é como abraçar a primeira mulher que pariu sozinha, cujos gemidos ecoam na minha alma, na condição de sua neta e de sua filha. Trago a pele feita de terra fértil,
germino os sonhos interrompidos das minhas ancestrais. No seio desse solo farto, minhas raízes atravessam o mar que me atravessa, se espalhando de Abya-Yala à África, como meus cabelos de azeviche em noite de ventania. Meu coração é um estado de eterna chegança, herança de quem carrega o genipapo na alma, a juçara na pele, jabuticabas nos olhos e urucum nas veias. Bom, obrigada por todas e todos que me assistiram hoje. Obrigada pelo carinho de vocês. Essa live vai ficar gravada aqui na página da Desgaí. Amanhã a gente tem outra live super bacana no mesmo horário. E eu quero todo mundo aqui para assistir. Vai ser a nossa querida Ariane de Andrade falando sobre literatura de mulheres também. Então eu acho importante que a gente esteja dividindo esses espaços de escuta, dividindo afetos e nos permitindo afetar pela literatura, pelas nossas produções capazes de construir novos mundos possíveis. Então, Haueté, um beijo grande, obrigada a todos, todas e todes por estarem aqui hoje comigo. Haueté, Agjauete, tchau, tchau.